A televisão ligada no horário do noticiário ou da novela, o rádio para se informar ou ouvir música, o jornal que chega todas as manhãs para ser lido. Não há como negar. Essas três mídias estão presentes no nosso dia a dia. O que pouca gente sabe é que, além dos veículos de comunicação comerciais, produzidos por profissionais e dirigidos ao público em geral, existe a comunicação comunitária, que direciona o conteúdo a um público específico e é produzida por ele. Esse tipo de comunicação foi objeto de estudos de professores e alunos do curso de comunicação da UPF. Para falar sobre o assunto, estão aqui no estúdio o professor Otávio Klein, coordenador da pesquisa, e o aluno do curso de Publicidade e Propaganda, Bruno Leite. Agora, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da GECOM, em parceria com a UPF-TV, e saiba mais sobre o tema. Televisão, rádio, jornal. Mídias que estão presentes no cotidiano da maioria das pessoas. Além dos veículos comerciais, voltados ao público em geral, existem os direcionados a públicos específicos. A comunicação comunitária, por exemplo, requer o envolvimento das pessoas de uma comunidade, não apenas como receptoras, mas como produtoras dos conteúdos. Para conhecer essa forma de comunicação em Passo Fundo, um estudo é feito pela UPF. O que é essa comunicação comunitária que é feita, como ela funciona e, enfim, que elementos poderiam ser trazidos à tona desta comunicação para serem divulgados, para serem conhecidos e para poder se interferir melhor. A maioria das pessoas não conhece esse universo, essa realidade da comunicação comunitária. Tínhamos, então, a intenção de fazer com que isso aparecesse. E apareceu. Na pesquisa de campo, foram identificadas uma rádio, 23 jornais e uma televisão em processo de instalação. Os veículos são de entidades como associações, clubes, igrejas, sindicatos e movimentos sociais. O jornal Presença Diocesana, da Mitra Arquidiocesana de Passo Fundo, por exemplo, conta com 8 pessoas na produção de conteúdo. Há 30 anos, o impresso chega até seus leitores todos os meses. É um jornal que tem um público-alvo muito específico, né, que são prioritariamente as lideranças das nossas comunidades e também as famílias mais tradicionais que fazem questão de ter um material mais de orientação na linha da Igreja Católica, na linha cristã, com conteúdos que contribuem na formação das pessoas, mas também na própria repercussão dos fatos, das coisas que vão acontecendo nas comunidades. Uma das análises dos pesquisadores foi a forma como os veículos se mantêm. Foi surpresa para nós é que a maior parte desses jornais são sustentados, financiados por publicidade. Parece que são mais de 70% que usam da publicidade para o seu sustento. Outros têm assinatura, como a venda de assinaturas, como sua forma de sustentação, e outros também têm fundo da entidade mesmo, outros ainda como forma de apoio, como forma de doação, tem recurso também para manter os seus jornais. Busquei dentro desses jornais que haviam sido coletados os anúncios e fiz a tabulação deles e levantei os dados, o que era mais frequente, as práticas mais adotadas. Entre 2006 e 2010, foram realizados na universidade fóruns de comunicação comunitária. Eles incentivaram os pesquisadores a buscar informações sobre o tema. Os debates envolveram alunos, professores e membros da comunidade. Houveram vários apontamentos para uma melhor comunicação e também as contribuições dessa comunicação comunitária que foram trazidas para a própria comunidade. A pesquisa está na reta final e alguns resultados já foram identificados. O primeiro dado é o número, que impressiona. O segundo dado, que poderíamos dizer assim, que é a presença de profissionais, né? É ainda tímida nos jornais a presença de profissionais de comunicação. Professor Otávio, o senhor mesmo fez a pergunta no início da reportagem e agora eu pergunto para que o nosso telespectador possa compreender. O que é a comunicação comunitária? No que ela se difere da comunicação que a gente vê hoje nos canais comerciais, na TV aberta, no dial, nas emissoras de rádio? Na nossa tradição brasileira
e assim como do resto em boa parte do mundo, a comunicação é prioritariamente privada comercial. E a comunicação comunitária é aquela que acontece justamente não por interesse mercadológico e não por interesse diretamente do Estado. Então, é aquela comunicação que acontece nas organizações sociocomunitárias, que são chamadas de ONGs ou ONGs, ou entidades, associações, comunidades, enfim, que integram aquilo que os teóricos chamam de sociedade civil. É aquela comunicação que acontece por interesse específico da articulação e da organização das pessoas em comunidade. Então quer dizer que não é uma comunicação necessariamente feita por profissionais? Não, na verdade a maior parte da comunicação comunitária é a comunicação que acontece dentro das comunidades, não usando as mídias tradicionais. É a comunicação que acontece nas reuniões, nas assembleias, nos encontros, nas visitas, nos murais, enfim, das sedes das instituições, mas tem uma parte sim, né, e essa que nós pesquisamos, onde nós encontramos a presença de profissionais, que é a comunicação que essas comunidades fazem via mídia, via os meios de comunicação. E nós nos ocupamos inicialmente de 3 meios clássicos ou tradicionais, que é o rádio, a TV e o jornal. Quer dizer, então existem 2 coisas. Uma é aquela comunicação que a comunidade, que aquele pequeno grupo tem condições e possibilidade de desenvolver dele para ele mesmo. E tem também a presença desse grupo, das associações de moradores, dos sindicatos, das igrejas, que acabam ocupando um pequeno espaço da comunicação comercial. Acaba ocupando um pequeno espaço da comunicação midiática, eu diria. Sim. Da comunicação via mídia. Porque, na verdade, as entidades, algumas delas, têm também interesse em expandir os seus valores, expandir seus objetivos, e por isso que buscam também em instrumentos de massa, vamos dizer assim, né? Alguns mais de massa, outros menos, mas em instrumentos de comunicação de massa, para que a sua comunicação também ultrapasse as suas fronteiras. Mas o público sempre prioritário dessas organizações é o seu público. São os seus filiados, são os seus sócios, os seus membros. E incrível, nós detectamos uma enormidade de pessoas que participam dessas instituições que nós pesquisamos. São próximos de 600 mil membros que pertencem a essas comunidades que fazem os jornais, especificamente. Do rádio e televisão é difícil contar. Mas os jornais, essas instituições que fazem jornais, têm somadas próximo de 600 mil membros em Passo Fundo e na região. No total? No total. Então, portanto, nós temos ali, só de membros, imagina os seus dependentes, então nós estamos falando de uma população que é atingida, direto ou indiretamente, por essa comunicação, mesmo que seja interna. Estamos falando de milhões de pessoas. De pessoas. Né? Eu fico pensando assim, Passo Fundo, a cidade de Passo Fundo pode ser considerada uma comunidade, mas o senso de comunidade dentro da proposta da comunicação comunitária são pequenas. É muito mais próximo. Muito mais próximo. É uma comunicação de muito mais proximidade. Por exemplo, é o bairro, é o seu núcleo, né, a comunidade da escolar, núcleo de igrejas, chamada comunidade eclesial, ou a sua comunidade escolar, ou uma entidade cultural, sociocultural, por exemplo, nós não encontramos nenhum, mas poderia ser citado um CTG, forma uma instituição comunitária onde as pessoas partilham e compartilham sua vida em certos momentos do dia ou da semana, e ali acontece a comunicação. E algumas dessas organizações, ou várias dessas organizações, buscam e fazem jornal, por exemplo, para poder atingir esses objetivos. Isso também explica porque, por exemplo, nós temos uma rádio comunitária em Passo Fundo, mas eu morando perto da universidade, por exemplo, não consigo escutá-la, porque ela tem um raio de abrangência limitada, porque ela está ligada a uma comunidade, é isso? Algumas mídias dessas têm que seguir uma legislação nacional, federal, como é o caso de rádio e televisão. Né? O rádio, por exemplo, o comunitário, tem uma lei específica que diz que o rádio ele vai servir uma comunidade num raio de 1.000 metros, num raio de 1.000 metros, e, portanto, a Passo Fundo comporta, nesse diâmetro, Passo Fundo comporta 5, 6 rádios comunitárias sem uma interferir na outra. Então, a legislação já previu isso, e é justamente
isso que deve ser uma rádio comunitária. Ela não é de atingir toda a massa, mas atingir uma determinada região que se entenderia a comunidade. Bruno, quando a gente entra na faculdade, né, eu já fui estudante, já fui acadêmica, a gente tem uma visão do que é a comunicação, do que é a mídia, do poder da mídia, né? O que fez você, um aluno de publicidade, se preocupar com veículos comunitários e desejar participar desse estudo que está dirigido para esse tipo de comunicação? Assim, a primeira vez quando eu me interessei pelo projeto, o professor Otávio ainda estava meio duvidoso que esse tipo de veículo pudesse abranger a publicidade também, né? E depois a gente começou a estudar os veículos e a gente começou a perceber que a presença de publicidade era muito frequente. E até nos primeiros veículos foi os que menos, não os que menos tinham, mas um dos veículos que não tinham, dos poucos que não tinha publicidade, foi um dos primeiros que a gente coletou, Estudou. né? Então depois a gente começou a analisar e tem até o dado de 70% dos jornais se mantém com a ajuda da publicidade. Então foi uma coisa que impressionou bastante, né? Tu acha que essas formas publicitárias que são publicadas nesses jornais, por exemplo, elas têm um caráter, em termos de estética, de organização de elementos, de design, amador? Ou tu acha que elas caminham para um processo de profissionalização? Pelo que eu pude analisar, é bastante amador. Bastante coisa que parece ser feita pela própria gráfica e bastante coisa que tu percebe na assinatura da própria gráfica. E poucas cores, bastante coisa em preto e branco. Fotos, até um número razoável possui fotos, mas bastante amador no geral, assim. Otávio, tu acredita que essa publicidade, a gente tem uma discussão muito significativa na comunicação, que é o comercial influenciando no conteúdo, na produção editorial. Tu acha que isso acontece também nesses veículos comunitários? Acho que menos porque na verdade, a publicidade entra muito como colaboradora, né? Uma das coisas que o Bruno também levantou na sua pesquisa, como voluntário, né, como bolsista voluntário da participação do programa voluntário de iniciação científica, foi de que algumas publicidades não são do próprio bairro, são da própria comunidade. Do comércio. E eu também já local. Participei, né, em outras épocas dessa militância na comunicação comunitária, e a gente percebia que, de fato, a maior parte, eles não têm a visão, né, o anunciante, que não anuncia em outros meios, não tem a visão de que ele está anunciando para se beneficiar. Ele está anunciando porque ele quer colaborar com a sua comunidade. Então, esse é um dado muito interessante, diferente, que diferencia da comunicação de um modo geral tradicional, que o cara só anuncia porque vai tirar dividendos porque é bom para ele. Desse anúncio e porque é bom para ele. E é assim que a publicidade funciona. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos falando um pouquinho mais, porque esse assunto acaba mexendo com a vida de todo mundo, porque participar de um processo de comunicação comunitária pode enriquecer o nosso cotidiano. Voltamos já já. Uma pesquisa da UPF estuda a comunicação comunitária em Passo Fundo. A investigação tinha o objetivo de conhecer os meios de comunicação que já existem ou aqueles que estão sendo criados pelos diferentes grupos que compõem a sociedade civil organizada na cidade. Para falar um pouco mais sobre os resultados das análises, a gente recebe o coordenador da pesquisa, o professor Otávio Klein, e também o acadêmico de Publicidade e Propaganda, Bruno Leite. Bruno, tu não foi o único que participou dessa pesquisa, né? Não, na verdade foram 15 alunos do curso de Publicidade e de Jornalismo, então abrangendo toda a comunicação. Se envolver com esse universo da comunicação comunitária te fez repensar o teu papel como publicitário? Com certeza, a gente vê que tem campos que a gente às vezes nem imagina, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente fica pensando muito alto, assim, e aí, quando a gente vê aqui, a gente cai numa realidade diferente, né? Assim, a realidade local
não é tão grande quanto o que a gente imagina, né? E abre outros nichos de trabalho, né? Com certeza, isso também... Otávio, tu observa uma dificuldade dos profissionais da comunicação de se aproximarem desses grupos e trabalharem em conjunto? Não, porque a maior parte dos profissionais, dos jornais, onde atuam profissionais, também existem equipes. Então, essa foi uma das coisas que também nos chamou a atenção, que praticamente quase 80% dos veículos impressos, né, agora estou falando dos impressos e os eletrônicos, certamente também, né, são feitos por equipe, mas os dos impressos, em 43% há participação de profissionais da comunicação, ou de publicidade, ou de jornalismo. E a maior parte deles, sim, formados pela universidade, é claro, né? Então, alguns fazem isso de fato, como contratados para assessoria de comunicação dessas instituições e fazem também, participam da feitura do jornal. Outros tem empresas que contribuem, então, com vários veículos, prestando serviços de diagramação, prestando serviços de qualificação desses veículos. E outros ainda fazem isso como voluntariado. Otávio, a gente sabe que tem organizações que são tradicionalmente mais organizadas e menos organizadas. Em todos esses veículos que vocês conseguiram mapear, qual é o tipo de entidade que se destaca mais? Qual é aquele tipo que consegue, ou comunidades escolares, ou associações de moradores, comunidades eclesiais? Quer dizer, qual é o tipo de entidade que consegue produzir com mais frequência, com mais periodicidade, com uma qualidade melhor e em maior quantidade? Em maior quantidade, hoje são os veículos ligados a comunidades de igreja, a comunidades eclesiais. Principalmente a católica, mas também um crescente número já de jornais ligados a igrejas evangélicas. Inclusive, um deles é feito por um pool de igrejas, né? Inclusive que abrange não só Passo Fundo, que abrange Carazinho e Marau também. Então, há uma presença marcante. E isso não é de agora, isso é tradicional. Se a gente for olhar... Histórico. Já, eu me lembro, a Universidade do Vale dos Sinos fez uma pesquisa já, acho que nos anos 70, ou início dos anos 80, sobre jornais da Igreja Católica no Brasil, né? E agora a gente fez só sobre Passo Fundo. Então, os nossos dados revelam, sim, que as comunidades mais tradicionais, as organizações mais tradicionais têm maior presença. E aqui em Passo Fundo, as que têm maior presença são, por exemplo, os clubes, né, que são clubes tradicionais, alguns já fazendo 100 anos agora, nesse ano, né, as igrejas e alguns sindicatos, né, que são as organizações mais tradicionais. Nós temos outras, associações de moradores, que é um movimento mais recente. Tem também, mas a gente sabe, a pesquisa não revelou isso, mas a gente sabe que muitos já tiveram, hoje não tem, né? Então também há uma debilidade, vamos dizer assim, dessa comunicação, o que demonstra também, a nossa pesquisa demonstrou isso de uma outra forma, mostrando que, de fato, a maior parte desses 23 jornais levantados tem menos de 10 anos. Né? Isso significa que são muito novos, significa que muitos surgiram nos últimos 10 anos, o que provavelmente também significa que muitos morreram antes disso. Então, esse é um dado interessante. E principalmente saber também que a maior parte das entidades que mantêm seus veículos impressos são instituições que se organizam em forma de rede, por exemplo, que não existem só em Passo Fundo, que existem, por exemplo, articulados em nível de região, articulados em nível de Estado, articulados em nível de Brasil e algumas delas articuladas em nível de mundo. Então, se a gente for olhar entre os articulados entre mundo e país, que tem jornal aqui em Passo Fundo, nós temos mais da metade dos jornais que foram localizados. Eu queria perguntar para o Bruno, nós falamos bastante agora sobre veículos impressos, né? Tu chegou a olhar a publicidade na rádio comunitária que existe em Passo Fundo? A pesquisa chegou a contemplar isso, Bruno? Na verdade, a minha parte foi mais direcionada aos impressos, né? Isso quando eu entrei no grupo, a gente optou por esse caminho, né? Sobre isso, talvez até possa ajudar o Bruno, porque, na verdade, quando o Bruno entrou no grupo de pesquisa, um grupo estava saindo do grupo de pesquisa, porque se formaram. Então, nós temos vários alunos que estiveram no grupo e se formaram e não participaram até o final. E aí, especialmente na rádio comunitária, nós tivemos uma participação especial de um aluno que se formou e hoje já atua no mercado comunicacional,
E ele fez, inclusive, o seu trabalho de conclusão de curso, na época, sobre a rádio comunitária. Né? E ele analisou, de fato, a forma de comunicação, a forma dos anúncios, e ele percebeu que há um esforço, na época em que ele fez a pesquisa, havia um esforço de fazer, não a publicidade, mas sim as mensagens, vamos dizer, publicitárias na forma de apoio cultural, conforme prevê a lei. Mas com muita dificuldade, porque, na verdade, o apoio cultural permite uma informação publicitária, mas muito limitada, né, para o em relação ao que a publicidade tradicionalmente muito permite. limitada para quem quer anunciar. Né? Então, na verdade, tu não pode anunciar preço, não pode anunciar produto, se você pode anunciar a marca somente. Então, isso não interessa para a maioria das empresas, das organizações comerciais. Professor Otávio, nós falamos bastante de veículos impressos, mas há menos incidência, mas há incidência de outros veículos, né, dos veículos da mídia chamada mídia eletrônica, o jornal, a TV. Isso se deve, o TV é a rádio, isso. Isso se deve a essa dificuldade porque o jornal, qualquer pessoa que decidir publicar um jornal pode ir lá e publicar. Já a rádio e TV, tu precisa de uma concessão, que é pública, tem um processo longo e às vezes até desgastante dentro do governo federal para essas concessões serem liberadas. E ao que mais se deve essa dificuldade de abrir e manter um veículo de mídia eletrônica comunitário? Em primeiro lugar, é a questão da infraestrutura, que para tu fazeres um jornal, antigamente bastava uma máquina de escrever e você levava o teu texto para a gráfica e rodava o jornal. Hoje, um computador, você faz um jornal. Agora, para você ter uma rádio, ter uma televisão, implica em uma infraestrutura muito maior. Mesmo que possa ser simplificada para um veículo comunitário, mas ela necessita uma infraestrutura maior, portanto, demanda recursos muito maiores, o que normalmente as comunidades têm dificuldades. Também tanto, assim, um jornal, lhe interrompendo, é um jornal, 2, 3 pessoas fazem um jornal, mas 2, 3 pessoas não fazem uma às vezes até rádio. uma, né? Nós temos casos, jornais, 22% dos jornais são feitos por uma pessoa só. Né? Então, nós temos essa questão, mas acho que não é só essa. E eu queria colocar uma que, de fato, é que na cabeça dos telespectadores, dos rádio ouvintes, está um modelo de televisão, está um modelo radiofônico. E no momento que essas pessoas que não têm formação, porque não se exige que tenham formação e nem se exige que tenham que a televisão comunitária seja feita por profissionais, nem o rádio comunitário seja feito por profissionais. Podem, mas a lei não exige. Né? Portanto, é a comunidade que faz a sua comunicação ali. Né? Então, essas pessoas que, quando de telespectadores, de ouvintes, se tornam produtores, elas têm na cabeça um modelo, e esse modelo é facilmente reproduzível, e a maioria tenta reproduzi-lo. Né? Tenta reproduzi-lo e acaba não tendo pernas, não tendo condições para manter isso. E aí acaba tendo dificuldades, e muitas dificuldades, e isso não só nas rádios comunitárias e processos de criação de televisão local, mas isso em teóricos, estudiosos e em outras pesquisas, isso já foi demonstrado que isso é geral. Via de regra, as pessoas acabam tendo maiores dificuldades do que preveem ou previram, né, nas práticas de comunicação eletrônica, que são mais complexas, são mais complicadas. E também, Otávio, tu acreditas que, e o Bruno também que participou e que investigou esse processo, que o fato da produção na mídia eletrônica, né, rádio e TV, exigir um número maior de pessoas trabalhando, exige que esses grupos, que esses diferentes pequenas organizações se reúnam. E como é que como é que elas fazem para administrar esse caldeirão de ideias que esse grupo acaba virando, né? E dividir o tempo e as oportunidades no ar de forma equitativa, equivalente, justa, né? E que também não se permita, como nós estamos agora vivendo um período eleitoral, né? Que as influências político-partidárias acabem ocupando um espaço que seria de uma comunicação que é para ser genuinamente comunitária. O jornal, quando uma comunidade faz um jornal, ela
A comunidade decide e faz, e não envolve outras comunidades normalmente. É a comunidade que faz o seu jornal. Diferentemente no rádio e na televisão comunitária, hoje possível no Brasil, né? A rádio comunitária ela terá que ser partilhada por um grupo de entidades que têm sede e desejam participar, e têm sede no perímetro de 1 quilômetro. No perímetro de 1 quilômetro, então essas podem se candidatar e participar efetivamente, se inscrever e efetivamente participar do processo, se assim desejarem. Né? E, no caso, se tiver uma entidade que ganhou a concessão, ela obrigatoriamente tem que ceder esse espaço para as demais. A televisão é a mesma coisa. A televisão comunitária, hoje possível no Brasil, é a TV a cabo. É um canal pela TV a cabo. E também, da mesma forma, a TV a cabo comunitária será, quando ela acontecer, uma televisão de várias instituições, de várias entidades. E este também tem sido um dos problemas para a consolidação dessa comunicação. Porque, na verdade, como essas pessoas de diversas comunidades vêm do movimento social, vamos chamar em geral, assim, desse movimento social na sociedade civil, é o lugar, como diz Gramsci, é o lugar das ideologias, é o lugar das ideias. Todo mundo tem ideias diferentes, e esta é a sua riqueza. Mas no momento de fazer rádio, né, na hora de gerir um processo radiofônico, um processo de televisão, essas divergências começam a aparecer e às vezes, de riqueza, tornam-se problema, tornam-se dificuldade. E muitas vezes ocorrem cisões entre os grupos que mantêm, né, e isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, né? E Passo Fundo não foge disso, tanto na radiodifusão comunitária, como no processo de construção da TV comunitária. E eu até acredito a dificuldade do surgimento da TV comunitária, que já há um processo de 5 anos de construção, de implantação, desde que esse tema foi levantado num dos fóruns de comunicação comunitária na Faculdade de Artes e Comunicação. São 5 anos e o processo não consegue se concretizar numa televisão por causa das divergências e muitas vezes que se refletem em disputa de poder, em disputa de espaço, como você falou antes. Bom, professor Otávio, muito obrigada. Nós teríamos aqui outras questões ainda para abordar, mas podemos voltar num outro momento para continuar falando sobre isso, ao Bruno também. Eu queria dizer aos nossos telespectadores que comunicação comunitária faz parte da formação da Constituição de uma sociedade justa e mais democrática. Por isso que nós temos que procurar nos envolver cada vez mais com a nossa comunidade, com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão próximas do lugar onde a gente mora, que é para fazer uma cidade mais justa, mais democrática e que possamos viver e ter espaços para expressar as nossas ideias. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá!